Olá, gente, tudo bem? Pastor Rafa, eu estou passando aqui com muita alegria no meu coração para trazer uma mensagem para você, para falar a respeito de como vencer uma vida de pecado. Esses dias eu coloquei no Instagram para as pessoas colocarem lá, né, quem queria ouvir sobre este assunto, e foi assim quase que unânime. Quase todos queriam ouvir sobre como vencer, como vencer uma vida de pecado. E por que eu vejo isso? Muitos de nós, e eu posso falar por mim mesmo, nós lidamos com o pecado diariamente, né? Não muitos de nós, acho que todos nós, né? Vou corrigir aqui a minha fala. Todos nós lidamos com o pecado diariamente. O pecado que nos assedia, que bate a nossa porta, que quer fazer com que a gente caia. E não só que a gente caia, mas fazer com que a gente permaneça nele. E a gente precisa saber como lidar e como vencer esse pecado, pastor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para qualquer pessoa vencer o pecado, precisa entender que sem Jesus é impossível. Porque o que o pecado faz quando ele se aproxima de nós, primeiro vem em forma de tentação, nos nossos desejos, na vontade da nossa carne, até que a gente entrega a concupiscência do pecado e cai nele. Até que isso tudo aconteça é um processo. E depois desse processo vem uma coisa chamada acusação. E a acusação, né, que vem do acusador, ela tem o intuito de nos afastar da presença de Jesus. Porque ele sabe que se estivermos fora de Jesus, não temos como vencer o pecado. E isso é fato. A própria palavra declara lá em Romanos 5,12 que quando Adão pecou, o pecado entrou a todos os homens, sem exceção. Não foi sobre uma pessoa, duas pessoas ou sobre algumas mil pessoas, mas entrou sobre todos os homens. Diz Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio que é a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Foi um que pecou? Foram dois? Não, de maneira alguma, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Olha que tristeza. O pecado e a morte, quando entraram na nossa vida, tiraram de nós a glória de Deus. E algumas pessoas, elas acreditam piamente que elas são justas diante de Deus, ou até diante dos homens, porque suas obras são boas, porque elas fazem boas ações, e acham que sua justiça ela é suficiente para livrar ela de uma condenação por causa do pecado. E a palavra de Deus não nos diz isso. Ela diz que sem Jesus é impossível a gente ser liberto do pecado. Porque como por esse homem, Adão, o pecado entrou no mundo, a única maneira dele sair do mundo é através de Jesus. É só você continuar lendo aqui Romanos capítulo 5 que você vai ver isso. E olha que poderoso, por mais justo que um homem se ache diante de sua justiça humana, ele é injusto diante de Deus, por causa do pecado original que habita nele. Então isso precisa ficar muito claro na nossa vida. Em todo tempo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estar próximos, mas muito próximos de Jesus. Porque ele é o único capaz, né? Ele é o advogado que 1 João fala, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado diante do Pai, a saber, Jesus Cristo. Ele é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele legisla pela nossa defesa, ele cuida da nossa vida diante do Pai, ele apresenta a nossa vida diante do Pai, mas para isso nós precisamos apresentar a nossa vida a Ele, amém? Então, logo que isso tudo acontece, o pecado acontece de Adão, Jesus ele entra em cena e ele é o primogênito de Deus, ele é o justo e impecável. Então, a partir da justiça de Deus, em Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus também. Então, quando que eu me torno justo? Somente através das lentes de Jesus. Porque quando Deus é todo-poderoso, na sua onipotência, olha para mim, Ele olha através das lentes de Jesus. Ele não olha os nossos olhos, a cor dos nossos olhos, ele não olha o nosso cabelo penteado, a roupa que a gente veste, mas ele olha e observa se existe o sangue de Jesus
cobrindo a nossa vida e nos purificando de todo pecado. E olha que poderoso, João declarou a respeito de Jesus quando viu Jesus, lá em João 29, olha o que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que o que? Tira o pecado do mundo. Então aqui eu começo a entender, né, que para eu vencer o pecado, para eu vencer uma vida de pecado, eu preciso entender que o único que é capaz de tirar o pecado é Jesus. E tirar no original, eu amo muito o original, né, que é do grego airo, tem vários significados, né? Fala de levantar, de erguer, uma série de coisas, mas eu gostei de 3 coisas aqui que estão nessa referência dessa palavra, que diz apropriar-se do que é tomado, isso é tirar, afastar de alguém o que é dele. Então o que ele está dizendo aqui? Quando o pecado entrou, ele passou a ser meu, passou a ser seu. E nessa hora, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que acontece? Ele tira o pecado de nós. Então, aquilo que era nosso, ele se apropria e passa a ser dele. Por isso que quando o pecado vem, seja ele por acidente, nós precisamos entregar nas mãos dele e falar: Senhor, toma aqui, isso aqui eu não quero ficar, isso não me pertence, isso não me pertence, isso te pertence, porque o Senhor tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então toma, eu te entrego, eu não quero. E uma outra coisa que fala, que é uma referência a essa palavra tirar, diz que é levar a força. Gente, isso aqui é poderoso. Jesus tirou a força. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele arranca a força no nosso pecado. Por isso que lá em 1 João capítulo 3 diz que aquele que é filho de Deus não vive pecando. E aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Porque como eu posso me declarar filho de Deus se eu vivo pecando? Entende? E era aqui que eu tinha muito conflito ao entender essa realidade, porque o que eu vejo com muitas pessoas é que sim, nós vamos pecar, e vai acontecer, eu vou pecar, você vai pecar, todos nós vamos pecar, e o que normalmente, o que a palavra de Deus diz lá em 1 João, que se a gente diz que não tem pecado, a gente faz de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Então não podemos dizer que nós não temos pecado algum, porque nós pecamos constantemente, mas nós temos o advogado, conforme eu já falei. Mas o que o diabo quer com tudo isso? É que quando esse pecado que nos assedia conseguir penetrar um pouquinho na nossa vida, ele quer que a gente se afaste de Jesus por achar que a gente é indigno. Mas olha, nunca foi por causa da sua dignidade, nem por causa da sua competência. Você não está diante de Deus por causa da sua competência ou da sua justiça, ou porque você é muito bom para isso, mas pelo contrário, é porque você é muito ruim e precisa dele. Jesus falou: olha, eu vim para os que estão doentes, porque quem está bom não precisa de médico, mas eu quero estar perto de quem está ruim. Então, se você, assim como eu, está ruim, se aproxima dele. É por isso que eu não saio de perto dele, porque eu por mim mesmo seria muito ruim e não precisaria e não teria nada de Deus na minha vida. Amém? Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque Ele nos deu o seu único filho, filho unigênito, primogênito, para que a partir dele nós pudéssemos nos tornar herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então, eu quero fazer um paralelo nessa luta, porque quando fala de vencer, eu lembro de uma luta de MMA, bem interessante. Você vai achar até estranho que eu vou te falar aqui, mas eu queria fazer um paralelo sobre o vencer e a força. E eu penso nessa luta de MMA e como que um lutador ele se prepara para uma luta de MMA. Olha que interessante. Você vai surtar comigo aqui nesse negócio, fica comigo. Como que um lutador se prepara? Primeira coisa, ele tem uma boa alimentação, a palavra, amém? Claro, bem óbvio. Outra coisa, ele tem uma separação, uma concentração. Você vê lá o time de futebol, quando ele vai, né? Tem a Copa, o Brasil vai jogar na Alemanha. Quando chega lá, ele vai se concentrar. Ele vai para um hotel e ele fica concentrado. Se fala de uma separação para que todos possam correr para um único objetivo. E essa separação é a aproximação dele.
tá? É a aproximação da perfeição, que é nada mais, nada menos do que a santificação. Gente, isso é poderoso. Ser santo não é ser aquele que não erra. Ser santo não é ser aquele que não peca. Ser santo é aquele que é separado. Então eu preciso me separar para Ele. E a terceira coisa que o lutador faz, ele treina intensamente. Ele treina intensamente. E ele vai fazendo até que ele acerte. Fazendo, até que ele acerte. Então precisamos fazendo, nos aproximando de Jesus. Orando, lendo a palavra, jejuando, orando, lendo a palavra, jejuando, até que a gente acerte. E não peque mais, e não erre mais naquilo que tanto nos entristecia. Amém? Então, os dias, e olha que interessante, os dias que antecedem a luta, eles são mais importantes do que a própria luta em si, porque é o dia da preparação mental, né? E a preparação mental é tudo que a gente precisa ter na nossa luta, na nossa vida de santidade, para poder vencer o pecado. E é bem difícil essa questão, porque quando você vai lá para Romanos 12, diz que o quê? Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo conhece esse texto. Eu amo Colossenses 3, que declara: não pense nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto. Então você vai ver que em todo tempo o apóstolo Paulo, Jesus, os homens de Deus, da palavra, ela está nos ensinando a manter os nossos olhos, a manter a nossa mente, a manter o nosso coração voltado para a preparação, porque a preparação vai fazer algo poderoso. Porque o que eu quero te dizer, que onde a gente erra, e nessa luta de MMA, porque quando existe uma luta de MMA dessa que você vê na televisão, a luta acontece, sim ou não? Beleza. Mas existe um tipo de vitória que a gente não atenta e que às vezes a gente nem gosta de assistir, que é a vitória por WO, se eu não me engano, acho que é WO o nome, mas que é aquela vitória que eu venci porque o inimigo não foi, ou porque o oponente não foi. E quem é o oponente das nossas almas? O oponente das nossas almas é o diabo. Então, que tipo de vitória nós precisamos ter quando nós subimos no ringue para lutar com Satanás? É a vitória por WO. Ele não pode ir para lutar com a gente quando nós entendemos que Jesus está conosco, porque ele não vai se atrever a chegar perto de Jesus. Isso aqui é uma revelação sobrenatural. Nós não temos a capacidade natural de lutar contra o diabo, porque se entrarmos numa luta braçal com ele, e você está me entendendo, se nós entrarmos numa luta com ele, nós iremos perder, porque aí é onde eu quero entrar na parte que eu falei de força, de vencer por força. Mas você nota que eu li para você lá em João capítulo 1, versículo 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu li isso para você e falei que Jesus leva a força, mas eu e você não devemos lutar contra Satanás na nossa força, mas devemos lutar contra ele, conforme Zacarias 4:6 diz, que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo. Essa é a única maneira de nós vencermos o pecado, é lutando contra ele, não na nossa força, não no nosso intelecto, não na nossa sabedoria, mas única e exclusivamente na nossa dependência de entender que sem Jesus a gente não é capaz de nada e de que ele está ali para arrancar à força todo o pecado que tenta vir contra as nossas vidas. Então Jesus usa força, enquanto eu e você nos aproximamos da sua presença no Espírito Santo. É isso que de fato acontece. Por isso que sem Jesus é impossível. É por essa razão que sem ele é impossível. Porque se nós formos na nossa força, uma hora nós vamos ficar mortos e cansados e vamos ceder.
Então, a primeira coisa, não se afaste de Jesus por nada. Deixa Ele ser o seu treinador. Tenha uma boa alimentação da palavra. Tenha uma boa separação e santificação, né? Sendo separado para Ele, com tempo de jejum. Tenha, assim, o seu treino intenso, com tempo de oração e leitura da palavra também, para que você possa estar preparado, porque o tempo de preparação é mais importante do que a luta, porque a luta ela é vencida na mente. A luta ela é vencida aqui, não na força do nosso braço. Então, eu e você não temos a capacidade de vencer o pecado, porque é Jesus quem tira o pecado do mundo. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente faz tanto esforço, gente. A gente se esforça tanto para não errar, para não falhar, e quando nós entramos nesse lugar é tão perigoso, mas tão perigoso, porque é quando a gente cai. Deus, ajuda nós. Então, quando não tem Jesus, preste atenção, quando não tem Jesus, o pecado sempre vence. Lembra do ringue do MMA? Ele precisa estar vazio. Ele precisa estar vazio. Essa luta ela vai precisar ser vencida aqui, aproximando de Jesus. Então, eu vou te dar 3 pontos rapidamente sobre como eu venço, uma coisa prática. Porque eu falei para você que não é na nossa força, mas é na força dele, no Espírito Santo. Então, como eu venço, pastor? Ponto 1, perdendo para Cristo. Olha o que diz Mateus. Jesus, eu não anotei a referência, mas está lá em Mateus. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. A primeira coisa, a maneira de vencer o pecado é perdendo para Cristo. E muitas vezes nós estamos querendo vencer, nós estamos querendo ganhar, nós estamos querendo que as nossas vontades sejam satisfeitas. E aqui eu não estou falando do pecado propriamente dito, que tanto nos assedia e nos assola, mas estou falando das nossas vontades mais bobas, aquelas vontades mais simples que nós temos. Essas vontades, quando nós não perdemos para Cristo, nós não entregamos para ela, seja o nosso ego, seja o que for, quando nós não colocamos e depositamos nele, nós perdemos a nossa vida. Mas precisamos perder para Cristo. Esse é o ponto 1. Ponto 2, como que eu venço então, pastor, essa vida de pecado? Recebendo o seu amor e adoção. Não adianta nada Jesus morrer na cruz e a gente não receber o seu amor e não receber a adoção como filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, que todos quanto receberam, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em outra versão diz que a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha que poderoso que é. O poder não está no quanto eu sou forte para lutar, o poder está no quando eu recebo Ele, no quanto eu recebo o seu amor e a sua adoção como Pai. 1 João 3 diz que o Filho de Deus, em 1 João, capítulo 3, diz que o Filho de Deus, ele não vive pecando. Eu falei isso lá logo no início. O Filho de Deus, ele não vive uma vida de pecado constante, estou pecando na mesma coisa. Se você é uma pessoa que está pecando sempre na mesma coisa, para tudo, analisa, vê se em algum momento você está deixando de perder para Cristo. Perder para Cristo. E eu falo nas mínimas coisas. Vê se em algum momento você está querendo que as suas vontades sejam manifestas, que as suas vontades sejam supridas. Lembra disso, isso aqui é poderoso, porque às vezes nós chegamos diante de Cristo, nós o recebemos, mas queremos que Ele se torne um gênio da lâmpada que satisfaça todas as nossas necessidades e todos os nossos anseios e todas as nossas vontades. Sim, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, mas as tuas vontades, elas precisam estar submetidas a Cristo. Então perca para Ele, receba o seu amor e a sua adoção. E para finalizar, o ponto 3, apresente a Cristo as suas fraquezas. Isso aqui é fundamental. Nós caímos quando nós queremos nos mostrar muito fortes para Jesus, quando nós nos mostramos inabaláveis, inatingíveis. E quando nós entramos nesse lugar, é o lugar da queda, porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força. O
poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo nos deu isso como ensinamento, está lá em 2 Coríntios 12, 9. E se você quiser ver mais sobre o exemplo do apóstolo Paulo que a gente tanto fala, vá lá em 1 Coríntios capítulo 4, que fala também das suas fraquezas. É algo assim sobrenatural. Quando nós estamos fracos, e é que essa fraqueza não é propriamente o pecado não, gente, tá? Mas quando nós estamos fracos, debilitados, como aqueles que tipo assim, Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer. Se a gente está nessa condição, é nesse momento que o Espírito Santo atua, é nesse momento que o Espírito Santo trabalha, é nesse momento que o Espírito Santo restaura. Então, primeira de todas as coisas, sem Cristo é impossível. Nunca se afaste dele. Mesmo quando o acusador vier, chegue para perto de Cristo. Você não precisa lutar essa luta porque ele tirou o pecado e ele venceu por você e por mim. Segunda, perca para Cristo. Terceira, receba seu amor e a sua adoção como Pai. Amém? E, ponto 3, apresente a Cristo as suas fraquezas e não as suas forças, porque assim ele vai suprir a sua vida. Como eu falei, ele veio para aqueles que necessitam. Se você, assim como eu, necessita, derrame tudo para ele hoje, chore aos pés dele, porque ele é o único capaz de te limpar, te purificar e restaurar a tua vida para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que essa palavra possa ter te encorajado e te leve a um nível mais forte, mais intenso na presença de Deus. Amém? Um grande beijo.